para convidar essas pessoas. Vamos deixar. Faltam 4 minutos para 19. Quando der 19 horas, nós começaremos oficialmente o estudo bíblico de hoje, que tem a ver sobre a hoje que o tema de hoje, nós estamos trabalhando toda quarta-feira com a temática da ética cristã. E hoje a aula é a aula de número 9, onde nós trataremos sobre a relevância dos 10 mandamentos na vida da igreja. Eu tenho certeza, eu peço logo que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, e nós vamos no capítulo 20, basicamente. E nós vamos trabalhar muito esse texto e vários outros textos ao longo do estudo de hoje. Vamos lá. Ok. Quer saber aqui onde é que tá? Vou pegar aqui. Seja muito bem-vinda, irmã Rosinéria, graça e paz. Graça e paz, irmão e tio Antônio Carlos. Deus abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Faltam 1 minuto. 1 minuto. Aqui. Glória a Deus. 19 horas. Aqui que agora eu me embananei, hein? Agora eu me embananei aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Aí, rapaz. Embananei.
Vamos começar o nosso estudo bíblico. Fazendo uma oração. E nessa oração nós vamos agradecer ao Pai por esse dia que Ele está nos concedendo e pelo privilégio de termos passado esse dia de hoje. Tudo de hoje está muito bom, dando sequência ao que já estamos fazendo ao longo das quartas-feiras, falando sobre ética cristã. E vamos dar continuidade em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Deus, nós te rendemos graças pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na tua presença nesse momento. Ó Deus, por esse dia que o Senhor tem nos concedido, pelo privilégio de abrir os nossos olhos de manhã e contemplar a beleza desse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado, Deus, pela noite de sono, pelos livramentos que tu nos deste, mesmo enquanto ainda estávamos dormindo. Obrigado pela luta diária e por todos aqueles teus filhos que trabalharam em casa, que conduziram seus filhos na escola, nas aulas online. Todos aqueles, ó Deus, que tiveram seus afazeres, suas dificuldades, que o Senhor, Deus, também tratou com cada um. Obrigado pelo privilégio de chegarmos a este horário para aprendermos da tua palavra. Peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão assistindo a essa live, ó Deus, para que nós possamos juntos aprender a tua palavra essa noite, ensinada pelo teu Espírito Santo. Que nós sejamos aqui apenas ferramenta, da qual também o Senhor nos use e também fale aos nossos corações. É tudo que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão escutando direito, me dê uma sinalização, tá bom? Estão nos escutando para que a gente possa saber que está dando tudo certinho. Vamos já mudar a tela aqui para colocar na tela dos slides para começar o nosso estudo de hoje. Aqui está o template que a gente já colocou. E aí a aula de hoje, a 9, que é justamente a aula da... Deixa eu tirar aqui, que aqui gosta de fazer um volumezinho. Pronto. Os irmãos estão me escutando bem? Nos sinalize, por favor. Glórias ao nome de Jesus. Ótimo, maravilha. Graças a Deus. Vamos embora. A relevância dos 10 mandamentos para a igreja. Será que eles ainda são válidos? Será que eles caíram em desuso? O que é que se fala tanto? Ah, Jesus morreu na cruz, então só precisamos da graça. Mas a graça também não seria uma lei? Ou a lei, ela aponta para a graça, que é uma lei mais abrangente e mais intimista, porque ela vai na intenção do coração. O que é que os 10 mandamentos podem contribuir com isso? E aí o objetivo do estudo de hoje é desmistificar e entrar e entender o quanto o decálogo, são os 10 mandamentos, eles são importantíssimos e são relevantes na vida da igreja e deles entender que Jesus não revogou eles, não os revogou. Jesus os ampliou. E é isso que nós vamos falar hoje nesse estudo, trabalhando com os irmãos. Vamos lá. Pergunta de começo. Qual é a sua opinião sobre esse tema? É importante para os dias atuais, que foi o que a gente já falou antes de botar nesse slide. Vamos lá. Fazemos aqui 3 considerações sobre os 10 mandamentos. Todo mundo sabe, seja ele cristão ou não, sobre os 10 mandamentos, né?
Toda vez que se faz referência à Bíblia, toda vez que se faz referência às leis de Deus, nós fazemos referências muitas vezes aos 10 mandamentos. Até recentemente existia uma novela na Rede Record que era os 10 mandamentos, né? Então o objetivo, que na verdade o objetivo era tratar sobre o povo de Israel no Egito e a saída dele para a terra prometida, aquele período que passou no deserto, que foi justamente onde chegaram os 10 mandamentos. E aqui a gente precisa deixar 3 considerações importantes sobre os 10 mandamentos. Primeiro, que são palavras de Deus. Então, os 10 mandamentos não foram invenções de homens. Foram palavras escritas por Deus nas tábuas de pedra entregues a Moisés. Na primeira vez, ele quebrou, porque quando desceu do monte onde estava orando, o povo estava adorando ao bezerro de ouro. E na segunda vez, ele desceu e as tábuas permaneceram com Israel durante muito tempo. Eu não tenho a informação que está lá ainda. Não sei, eu não posso me arriscar a dizer que ainda estão, porque eu confesso que eu não sei. Mas acredito que passou por muito tempo lá, porque teve as guerras, teve as invasões, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Moisés transmitiu, mas o doador e o autor é Deus. E aí nós vamos conferir isso em Êxodo, capítulo 20. Você permanece sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo. Êxodo 20, capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: E Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Moisés foi um transmissor. Então, as leis de Moisés, basicamente, é uma referência feita porque Moisés escreveu o livro. Mas vale deixar claro que as leis não são de Moisés. As leis são de Deus. Então, os 10 mandamentos são palavra de Deus. Então, não foi o homem. Então, as palavras de Deus, elas são vivas e eficazes, certo? Segundo, sobre os 10 mandamentos. Segunda consideração. Os 10 mandamentos apresentam a aliança de Jeová com Israel. Deus está fazendo uma aliança com seu povo e deixa mandamentos que deverão ser observados. Toda aliança tem mandamentos. Quando o homem vai casar com a esposa, o que é que o padre ou o pastor fala, né? Os deveres da mulher, os deveres do marido, os deveres de ambos para com os filhos, porque ambos estão saindo da situação de estarem solteiros para o estado civil de estar casado. Ambos deixam de ser apenas cada um e ambos na união se tornam um. Então, este matrimônio, esta aliança demanda mandamentos. O homem não anda mais como solteiro, nem a mulher. Ambos pensam nas suas próprias casas. Então, os mandamentos apresentam a aliança de Deus com o seu povo. E essa aliança deixa mandamentos que deverão ser observados. Êxodo 19:5 diz o seguinte: Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Então, e a terceira consideração é que os 10 mandamentos não são uma imposição autoritária, mas eles são produto de uma aliança que foi aceita alegre e voluntariamente. Como é que estava a situação do povo quando saiu do Egito? Quando estava no Egito? Oprimido, sem liberdade e trabalhando como escravo que eram. E o que é que o Senhor fez? Levantou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, onde passou 430 anos, geração após geração, depois desde que Jacó desceu para não passar fome na sua terra e para morar lá no Egito junto com José.
Então, depois que eles morreram, o povo passou 430 anos servindo ao Egito como escravo. E Deus os tira da mão de Faraó para levá-los de volta para sua terra. E nessa passagem, nessa saída do Egito até a terra de Canaã, até a terra de Israel, toda aquela peregrinação no deserto, depois que eles passam do Mar Vermelho, onde há um batismo, onde desce, quando vem Moisés com as tábuas do mandamento, aqueles mandamentos são lidos para o povo. E quando são lidos para o povo, depois que Moisés vem pela segunda vez, o povo aceita de forma alegre e voluntariamente o cumprimento desses mandamentos. Então, 3 considerações básicas. 10 mandamentos são palavra de Deus, apresentam aliança entre Deus e o seu povo, e toda aliança demanda mandamentos para serem observados, né? E a terceira consideração é que não são uma imposição autoritária, mas o produto de uma aliança que foi aceita alegre e voluntariamente. Lembrando que nós falamos na segunda consideração. A aliança demanda mandamentos. Não existe aliança sem cumprimento de deveres e obrigações, né? Toda aliança, todo pacto implica em deveres e em obrigações. Quando um país faz uma aliança com outro país, nesse acordo, nesse pacto, há deveres e obrigações de ambos os países para estabelecer aquela relação comercial, seja ela qual for. Quando você é amigo de uma pessoa, existe a obrigação que existe mandamentos que estão intrínsecos nessa relação, como honestidade, transparência, confiança, né? São tudo mandamentos que são denotados de uma aliança. Então, acredito que deve ter ficado claro para os irmãos que estão sobre esse ponto. Vamos lá. Os 10 mandamentos são divididos em 3 grupos. A relação, na verdade, 2 grupos, né? A relação entre o homem e Deus e a relação homem a homem. Então, os primeiros 4 mandamentos, eles são na relação vertical. Deus, homem, Deus. E os demais mandamentos, eles são na relação homem-homem. Depois, e dentro do grupo homem-homem, relação homem e homem, temos os mandamentos que são para os que são de dentro de casa e os mandamentos que são para os que são de fora. Ou seja, como eu devo proceder com os que são de casa e proceder com os que são de fora. Então, os 10 mandamentos são divididos dessa forma. Os primeiros 4, a relação homem-Deus. Os próximos 4, a relação homem a homem com os que são de casa. E os demais com os que são de fora, né? Então, vamos lá. Na primeira, o primeiro está no versículo 3, do capítulo 20 de Êxodo. Êxodo capítulo 20, verso 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Estamos falando do decálogo, certo? Isso mesmo, decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Deus chama a atenção para si mesmo em primeiro lugar, proibindo a idolatria. Eu coloquei errado aqui, tá? Diolatria, é idolatria. O homem não pode adorar outros deuses. Por quê? Porque eles não existem. São como o vento. O primeiro mandamento proíbe a idolatria. Não vamos confundir com o segundo. E no segundo a gente vai explicar o porquê. Esse primeiro mandamento denota que Deus é sobre a unicidade de Deus. Ou seja, Deus é único. Não existe deuses. Porque assim como Oséias diz no capítulo 12, versículo 1, os outros deuses são como o vento. Você não sabe quem é, você não vê. Então são divindades criadas pelo homem. Então não existe deuses, só há um Deus. E Deus chama a atenção para si em primeiro lugar. Ou seja, não terás outros deuses além de mim, porque eles não existem, só existe. E por que não terás outros deuses?
Será que somente a imagem de escultura? Será que somente os deuses das igrejas que professam a adoração de imagens são esses que são proibidos de adorar? E o que é que pode ser colocado no lugar de Deus para assumir a forma de Deus, né? Veja que coisa interessante. Sempre que qualquer pessoa ou objeto toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar que pertence somente a Deus, ao Deus verdadeiro, cometemos o pecado da idolatria. A partir do momento que meu filho ou minha filha toma o primeiro lugar na minha vida, que pertence a Deus, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Porque Deus chama para si o primeiro lugar. Não só chama para si o primeiro lugar, como também a sua unicidade. Não terás outros deuses, ou seja, porque eles não existem, só eu sou apenas o único Deus. Eu sou o único Deus, até fui repetitivo aqui, redundante. Não há outro. Eu sou Deus. Não terás outro além de mim. Então, além disso, eu sou o único e devo ser o primeiro. Então, toda vez que nós colocamos nosso emprego, nosso trabalho, nossa igreja, porque não se enganem, mas há muitos religiosos dentro das igrejas, professando a fé em Cristo, professando a sua denominação, que são denominacionalistas. Ou seja, eles são mais denominacionais do que cristãos. Eles estão mais preocupados em defender a sua bandeira de igreja, estão mais preocupados em defender a placa da igreja a qual ele serve, do que o Deus que ele serve. Então a igreja já tomou o lugar de Deus há muito tempo na vida dele. Então não tem evangelho para esse. Esse daí vive para a igreja. A igreja é o Deus dele. E não se engane, tem muitas pessoas que estão cometendo pecado, que estão cometendo erros, que estão fazendo coisas erradas, mas que acreditando que estão adorando a Deus, mas não estão. Estão adorando a sua igreja. Estão cultuando a sua igreja. E para a sua igreja, eles dão de tudo o melhor. Então, não somente filho, mas igreja, trabalho, qualquer que seja a coisa. Eu mesmo, o meu eu, a minha vontade. Então, tudo aquilo que eu coloco no lugar que pertence a Deus, eu cometo o pecado da idolatria. Eu gero ídolos. Então, a primeira coisa que existe é que cristão não pode ter ídolo, não tem ídolo. Por que ele não tem ídolo? Porque o ídolo é uma construção humana para colocar no lugar que só pertence a Deus. E Deus não é ídolo, porque Deus é único. Ídolo é tudo aquilo que eu crio. E o segundo mandamento vai explicar isso. Preste atenção. Versículos 4 a 6 de Êxodo 20. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança alguma de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está abaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando ele usa o segundo mandamento, não farás para ti imagem alguma de escritura, de escultura, ele está falando que ao homem é proibido adorar a imagem, como também prestar culto ao verdadeiro Deus de forma errada. E como é que se presta culto a Deus de forma errada? É a forma exterior, a forma religiosa. João 4:24 diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Cultuar a Deus significa manter uma conexão, uma relação constante entre o meu espírito com o Espírito de Deus. É essa relação que provoca culto, que promove culto. E não o fato de eu estar externamente passando a imagem que estou cultuando. Com isso, nós queremos dizer que nem todo mundo que está na igreja, nem todo mundo que vai ao culto, nem todo mundo que está com uma Bíblia debaixo do seu braço,
nem todo mundo que está portando uma Bíblia no culto ou que está no culto está de fato cultuando a Deus. Muitos estão cometendo o pecado do segundo decálogo, do segundo mandamento. Estão adorando a Deus de forma errada e com isso cometem o pecado do segundo mandamento, que é não adorar, que é fazer, não terás para ti nenhuma imagem de escultura. Ou seja, não é só aquele que adora a imagem que está infringindo no segundo mandamento, mas também o fato de nós adorarmos a Deus de forma errada infringe no segundo mandamento. Esse mandamento foi dirigido contra a falsa noção de adoração a Deus que pudesse levar Israel a representá-lo por uma imagem, conforme o costume das nações ao redor. Então, muito cuidado com a tentação de querer representar Deus com alguma imagem, com alguma coisa que lhe chame a Deus. Então, o crucifixo, por exemplo, que é um artifício que é uma peça que nós costumamos usar hoje, ele só deixa de ser, ele só é permitido no que diz respeito a um cristão usá-lo, desde que não existe uma imagem naquela cruz. A partir do momento que existe uma imagem naquela cruz, deixa de ser apenas o crucifixo e passa a ser a imagem do que você projeta como Cristo para você estampá-lo no seu peito. Então você está projetando uma imagem de Deus que não aceita a projeção humana. Porque qualquer que seja a projeção humana sobre Deus, essa projeção está equivocada. Porque Deus é infinitamente mais, além de tudo o que pedimos e do que pensamos. O próprio profeta Jeremias disse que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então é impossível que você e eu possamos projetar Deus em alguma imagem. Então isso infringe no segundo mandamento. Vamos lá. O terceiro, a santidade de Deus. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus de maneira leviana, insincera. E aqui eu vou lhe dizer que todos nós, eu digo que todos nós, acredito, já cometemos e já infringimos esse mandamento e já cometemos o pecado desse mandamento. Quando Jesus faz referência ao nome de Deus na oração do Pai Nosso, como é que ele fala? Santificado seja o teu nome. Israel, quando começava a escrever o pergaminho que gerou essa Bíblia, ele tinha uma caneta que saía escrevendo sobre tudo, papirando sobre tudo. Mas ele tinha uma caneta especial, uma tinta especial para escrever o nome de Jeová, de Yahvé, nas Escrituras. Além de ter isso, eles se preparavam. Eles deixavam, quando ia escrever sobre Deus, eles tinham um ritual, tinham os sacrifícios, a oração de perdão de pecados, todo um ritual para que pudesse escrever o nome de Deus. E aqui eu levo para a nossa reflexão o seguinte: como ficam aquelas expressões corriqueiras, aprendidas e usadas no dia a dia e que usam o nome de Deus? Expressões como meu Deus ou Deus me livre denotam o uso indevido do nome de Deus, pela mera força do hábito. Então, eu digo que todos, porque eu estou cometendo até o pecado de dizer que são todos. Mas eu mesmo já cometi e cometo muitas vezes esse pecado. Pela força do hábito, chamar o nome de Deus. Claro, pela força do hábito, chamar o nome de Deus ou chamar o nome do inimigo das nossas almas, é claro que nós temos que chamar o nome de Deus. Mas nós precisamos entender que o nome de Deus é um nome santo, magnífico e majestoso. Ao citar ou ao mencionar o nome do Senhor Deus, a quem nós servimos, precisamos ter total reverência e temor diante da pronúncia desse nome, porque ele é o nosso Deus. Muitas pessoas tratam pelo fato de deturpam a interpretação bíblica da forma como hoje nós temos acesso direto ao Pai por causa de Cristo, que chamam Deus de qualquer coisa. Vem cá,
vem cá você, claro, pela intimidade, pela relação de amor, nós podemos chamar Deus de tu, de você. Mas no dia a dia nós precisamos entender que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Temos que ter total respeito ou reverência para pronunciar este nome que muitas vezes para nós soa de forma tão banal devido à força do hábito. A minha pergunta é: isso é relevante ou não é? Será que esses mandamentos foram envelhecidos ou caducados? Se Jesus não anulou-os, muito pelo contrário, ampliou ele, que a oração do Pai Nosso amplia o não mencionar o nome de Deus em vão. Vamos mais adiante. Quarto mandamento, sobre a soberania de Deus. Veja o que diz o capítulo 20, versículo 8 até o 11. Lembra-te do dia do Shabá, para santificá-lo. Em algumas traduções, é como sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabá do Senhor, teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabá e o santificou. 3 coisas nós precisamos falar aqui. Vamos só fazer o que está aqui no slide, passar para você. Um dia da semana pertence a Deus. Reconhece-se a soberania de Deus guardando o dia do repouso. E esse dia foi separado para quê? Santificar. Santificar esse dia significa separar para o culto e serviço a Deus. Veja que coisa interessante. O povo israelita é um povo muito cabalista. Eles acreditam muito nessa questão de números, da representatividade dos símbolos. Então, o mundo foi criado, o homem foi criado em qual dia? No 6º dia. Então, Deus criou todas as coisas até o 5º dia. No 6º dia, fez a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. E no 7º dia, Deus descansou. O que significa descansou? Ele contemplou toda a sua criação. E não significa que ele deitou numa rede e descansou para ver tudo que fez. Não, ele contemplou, dizendo: e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Era bom. E contemplou e orquestrou toda a sua criação. Então, o que é convencionado? Veja, observe que os números eles têm representatividade também. Observem. Quando nos evangelhos vão perguntar: Senhor, a quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele me fizer algo errado? 7 vezes? Olha para aí. 7 vezes. Por que 7? Porque 7 faz referência aos 7 dias que Deus criou tudo e no 7º ele descansou. No 7º ele contemplou sua criação. Aí o que é que o Senhor Jesus diz? Não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7. Então, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Infinitamente. 7 vezes, que é o número da perfeição. Aí o Senhor Jesus diz: não, 70 vezes 7, que é o mesmo que dizer infinitamente. Quantas vezes ele te perturbar, quantas vezes ele fizer mal, você tem que perdoá-lo. O símbolo da besta, geralmente que se fala e que está lá em Apocalipse, qual é? 666. 6 vezes 666. Quem foi feito ao 6º dia? O homem. Então é como o sinal da besta, o 666, quer dizer que é um homem. Um homem com capacidades triplas em relação aos demais homens. Pode ser também dessa forma, mas eu não me aventuro a dizer que é. Outra coisa, Deus criou o homem em 6 dias. Não, no 6º dia. E Deus separou 6 dias para o homem trabalhar. E o 7º que Deus contemplou sua criação, é o 7º que Deus chama o povo para cultuá-lo, contemplando a sua presença como ele contempla a criação.
Por isso que Deus convoca o seu povo para, num dia da semana, esse povo separar para cultuar e servir a Deus. Ah, mas nós servimos a Deus todos os dias. Verdade. Ah, nós cultuamos a Deus todos os dias. Verdade. Você está coberto de razão ou coberta de razão. Mas Deus conclama que um dia seja separado para adoração coletiva e a convocação santa do seu povo para adorá-lo. E esse dia é o dia do Shabá, ou seja, o dia do descanso. E qual é o dia do Shabá? É o seu dia de folga, meu irmão. Ah, convencionou-se que era o sábado para os judeus. Convencionou-se que era o domingo depois que Cristo ressuscitou, porque ele ressuscitou no domingo. Se todo mundo folga no domingo, é o domingo que é separado para o Shabá. Se todo mundo folga no sábado, é o sábado que é separado para o Shabá. Uma coisa é fato, você tem que ter um dia na semana que você separe para culto e serviço exclusivo de Deus. Observe, ele deu 6 dias para nós fazermos de tudo, mesmo que cultuando individualmente. Mas um é separado para culto e para serviço a Deus. E é justamente o sétimo que coincide com o sétimo, que ele contempla tudo o que ele criou. Então o que é que Deus quer? Que no sétimo dia, ele que contemplou, seja contemplado pelo seu povo numa relação de adoração, culto. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos mais adiante. Agora, saindo do quarto mandamento, vamos para os mandamentos que diz respeito à relação entre o homem e o homem. Passando a geral, para saber se está tudo funcionando bem. Então, o que é que diz o versículo 12? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esses 3 primeiros são relação à vida, ao cônjuge de dentro, né? Na verdade, o primeiro é cônjuge de dentro, é isso mesmo. Se o homem não honrar os pais, tampouco honrará a Deus, pois essa é a base de toda autoridade. Se Deus me deu o privilégio de ter um pai e uma mãe e eu não o honro, eu não honrarei a Deus, porque eu não cumprirei aquilo que ele deu para nós. Então, os pais são a representatividade que Deus dá para saber se nós o honraremos. E nós só honraremos a Deus se honrarmos os nossos pais. E aí o que é que acontece? Ele dá um prêmio. Ele é um mandamento que tem uma promessa embutida nesse mandamento. Honra teu pai e tua mãe, teus dias serão prolongados sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, meus dias serão prolongados se meus pais forem honrados. E a honra aos meus pais demonstra que eu também honrarei o Deus que deu os meus pais para me terem, para me conduzirem, para me educarem, para me criarem. Então, quantos filhos hoje convivem com seus pais como se seus pais fossem meras pessoas ou como se fossem mendigos? Quantos filhos abandonaram seus pais nos asilos? Quantos filhos abandonam seus pais sem nem sequer fazer um contato uma vez perdida na vida? Quantos filhos não deixam de honrar seus pais com as suas histórias? Seus pais lhe fizeram de tudo para lhe deixar, lhe criar, lhe fazer um cidadão, uma cidadã. E na hora de chamar ele para gozar das benesses do teu crescimento, eles não são chamados para compartilhar desse momento. Então, várias e várias pessoas, com poucas coisas, diariamente, desonram seus pais. E uma das formas de desonrar seus pais é não executando nas costas dele aquilo que ele nos ensinou para fazermos. Se ele nos ensina a fazer o certo e nós fazemos o errado, não estamos honrando. Eu me lembro quando começou, saiu circulando para tudo quanto é público aí, no período do mensalão, em que... No mensalão, meu Deus... Ou foi do mensalão, ou foi no período que teve essa lavagem de dinheiro da Petrobras aí com o PT no poder. E aí eu me lembro que circulou por muito tempo em que o
o deputado federal Palhaço Tiririca foi chamado para participar dessa coisa para que todo mundo pudesse estar dentro desse conluio, né? Pudesse usufruir dessa fatia de desvio e de lavagem de dinheiro público. E aí, quando chamaram Tiririca para participar disso, o que circula, o que a gente tem de publicação sobre isso, é que o próprio Tiririca disse que não teria condições de fazer isso, não conseguiria fazer isso, porque se ele fizesse, ele não teria condições de olhar para sua mãe, que o educou e lhe ensinou. Ou seja, ele não tinha... Como é que eu vou olhar para minha mãe se eu receber um negócio desse? Não tem como. Então, a mãe geralmente é o último lugar, a última pessoa que nós queremos decepcionar com as nossas ações diárias. Já imaginou os pais educarem os filhos para que eles sejam cidadãos e eles são surpreendidos com a notícia que seus filhos são presos por envolvimento no tráfico de drogas, envolvimento com pessoas erradas, o envolvimento com crime organizado ou com negociações ilícitas ou com tirada de vantagem sobre as pessoas, com uma forma errada de ganhar a vida. Como é que o pai se sente numa hora dessa? Não são honrados. E se não são honrados, o mandamento é quebrado. Fomos para o 4, esse é o quinto. Vamos para o sexto mandamento, que diz respeito sobre a vida. Versículo 13. Não assassinarás, ou seja, não cometerás homicídio, não matarás, né? Observe, como foi Deus quem nos fez. Ele conhece a maldade que está inata em nosso coração, principalmente depois que o pecado entrou, quando o homem desobedeceu lá no Éden. E aí o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Nós pregamos ontem no culto, em que o amor é o cumprimento da lei. E que o homem pode até não gostar do seu próximo, mas ele tem que amá-lo. Imagina, odiar o seu próximo, odiar o seu irmão, já é considerado um assassinato. Se já é considerado um assassinato, já está descumprindo o sétimo mandamento, o sexto mandamento. A vida humana é sagrada. Quando o Senhor Jesus diz lá em Mateus: ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para o seu irmão e se encolerizar, e se irar contra o seu irmão, já matou o seu irmão, já assassinou o seu irmão, então já pecou. Observe que Jesus não anula o mandamento, ele amplia, ele vai na fonte, na raiz do problema, que são nas intenções do coração. Mais adiante, sétimo mandamento, a família é sagrada. Êxodo 20, verso 14. Não cometerás adultério. Esse mandamento protege o matrimônio por ser uma instituição de Deus. O matrimônio é instituído por Deus. Então temos que ter muito cuidado com o matrimônio, porque ele foi instituído por Deus. Então o adultério, ele é um pecado que infringe o mandamento de Deus ampliado por Jesus. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, qualquer que olhar para outra mulher, ele falando do homem como cabeça do lar, né? Que serve para a mulher do mesmo jeito, porque ele está falando da forma da origem, ele está falando do gênero humano. E toda vez que faz referência ao gênero humano, ele usa o homem como referência. Qualquer homem, né, que olhar para outra mulher com segundas intenções, já cometeu adultério. Não precisa consumar o ato. Já cometeu. Então já pecou, já infringiu o mandamento. Observe isso para ser cumprido no Antigo Testamento sem a presença do Espírito Santo. Por isso que nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Jesus mostra que a lei de Deus tem a ver com os pensamentos e intenções do coração.
Já falou sobre isso. Mais adiante, já fizemos 7. A lei de Deus não somente exige castidade, pureza do corpo, como também pureza no íntimo, pureza da mente e das afeições. Ou seja, não é só não adulterar, chegar e consumar o ato, mas o adultério acontece no íntimo, na mente e nas afeições. Então o Senhor exige pureza do seu filho, do seu servo, não somente física, na castidade, na pureza do corpo, mas também na pureza do seu íntimo, da sua mente e das suas afeições. 8º mandamento: respeito aos representantes de Deus. Versículo 12. Opa, já coloquei aqui. Não, é o 8º mandamento: respeito à propriedade alheia. Versículo 15. Não furtarás. Não furtarás. Há várias maneiras de violar esse mandamento. Como, por exemplo, veja que coisa interessante: não pagar suficientemente ao empregado. Quando um patrão não paga o suficiente, não é nem pagar de mais, nem pagar de menos. Quando ele não paga o correto ao seu empregado, ele está furtando o direito do seu empregado. Então ele já está quebrando o mandamento. Muitos cristãos que são empresários atentem para isso, viu? Muitos cristãos que são donos de lar e que têm secretárias domésticas atentem para isso. Se não pagar o que é justo, e quando eu falo que é justo dentro das suas condições mesmo. Acerta, combina o jogo, mas depois que combinou, cumpre. Cumpriu, se não cumpriu, está infringindo o mandamento do não furtarás. Outra coisa, o funcionário não fazer o trabalho correspondente ao salário combinado também infringe nesse mandamento. Não cumprir com as suas obrigações, os seus deveres, de acordo com o que foi acordado, também do funcionário infringe o mandamento de não furtarás. Não furtarás não é só não pegar o que é da outra pessoa no que diz respeito a físico, não. Tirar o que é dela sem uso de arma, né? Sem uso de arma, sem uso da força. Não quer dizer só isso, não. O mandamento ele vai mais além, né? A ampliação do furtar não está somente na parte física, não. Cobrar demasiado, além de roubar, também é furto. Cobrar, além do normal. Aqueles irmãozinhos que compram uma peça por 30, usa ela por 2 anos e resolve vender. E aí quando vende ela por 80. Ele está furtando. Ele está roubando. E ele está deixando de cumprir o mandamento de Deus. Ele está pecando. Conheço várias pessoas que adoram tirar vantagem sobre os outros. Adoram tirar vantagem sobre os outros. Já vi pessoas, até cristãs, que fazem questão. Tem gente nessa pandemia tirando vantagem sobre os outros. Imagina, você compra uma peça por 30, usou 2 anos, ela já se desgastou. Ela não pode nem ser mais vendida pelos 30 que você comprou. Aí sabe qual é o cristão que gosta de tirar vantagem e usa como argumento? A peça é minha. Eu vendo pelo preço que eu quiser. Coloque na sua mente se você compraria essa peça que você está vendendo já desgastada, já usada, por um preço fora do justo. Se cobrar demasiado, é injusto. Está furtando do mesmo jeito. E isso é desrespeito à integridade alheia, como diz lá em Efésios 6, do 5 ao 9. Vamos adiante. Como tem sido o nosso comportamento no trabalho em relação ao horário? Chegando atrasado, saindo mais cedo. E quanto à produtividade? A Bíblia diz que nós devemos servir aos nossos patrões como se estivesse servindo ao Senhor. Por mais ele pode ser ruim, ele pode ser rude, ele pode ser carrasco, ele pode ser quem ele for, o que ele for. Mas nós devemos servi-lo como ao Senhor. Se acordamos um salário, se existe um compromisso, eu tenho que fazer minha parte, independente se ele faz a dele ou não. Vamos lá. 9º mandamento: justiça.
Não, versículo 16. Não dirás ou não darás falso testemunho contra o teu próximo. O testemunho falso, sem valor e sem fundamento, constitui uma das formas mais seguras de arruinar a reputação de uma pessoa. E nós não podemos participar desse tipo de atividade. Não podemos, de jeito nenhum. Certo? Por quê? Porque nós não fomos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para cultuar, para fazer a vontade de Deus de forma justa, para executar a justiça de Deus. Então, eu não posso... Aí até um detalhe que nós colocamos aqui. É muito importante tomar cuidado quando somos solicitados a dar opinião a respeito de outras pessoas. O que dissermos poderá se tornar definitivo. Com muito cuidado quando nós colocamos outras pessoas, quando nós falamos de outras pessoas, precisamos ter certeza se o que estamos falando é verdade. Eu já cometi várias vezes julgamentos errados, já falei errado de outras pessoas, já cometi vários erros e nós não podemos permanecer nesse tipo de prática porque nós não podemos nos dar esse luxo de fazer essa coisa. Porque tudo que nós falarmos sobre outras pessoas será usado, pode ser definitivo. O que mais acontece hoje no meio da imprensa nacional é tratar sobre reputação. Hoje eu estava escutando, foi no trabalho, ou foi um vídeo que mandaram para mim. E uma repórter uma pessoa nos Estados Unidos foi acusada de ser alcoólatra por um jornal. Foi um vídeo, sim. E quando ela foi acusada de ser alcoólatra por um jornal, ela provou na justiça que ela nunca foi alcoólatra e recebeu de indenização daquele jornal 3 milhões de dólares. Então, nós temos que ter cuidado quando julgamos qualquer que seja a pessoa. Precisamos ter certeza de que o que estamos falando é verdade. Porque tudo que nós falamos pode ser definitivo. E também pode se voltar contra nós. Porque temos que ter cuidado. E os mandamentos, os 10 mandamentos, eles falam isso. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o último, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. A cobiça é o ponto de partida de muitos pecados contra Deus e contra os homens. E foi esse pecado interior, em parte, que levou Adão e Eva, que levou à queda Adão e Eva. Então, foi o desejo de ser igual a Deus que fez com que Eva comesse da fruta, Adão também comesse, e ambos pecaram, e olha nós aqui. Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos deu a salvação. Então, queridos, Deus preservou seu povo nos 10 mandamentos. Deus preservou seu povo nos 10 mandamentos, uma linha perfeita de relação vertical e horizontal. A pergunta é: esses 10 mandamentos caíram em desuso por causa do novo? Claro que não. Eles foram ampliados por Jesus. Veja o que Jesus fez em relação aos 10 mandamentos. Primeiro, Mateus 5,17. Eu abri aqui. Mateus 5,17. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir. Eu vim para cumpri-lo. Eu vim para cumprir. Então Jesus não veio revogar ou invalidar. Muito pelo contrário, ele veio cumprir de acordo com o propósito eterno de Deus. Jesus ampliou a lei, mostrando os motivos íntimos e as atitudes do coração que conduzem o homem a quebrar os mandamentos. Por isso que ele sempre disse: ouvistes que foi dito, mas eu vos digo.
Jesus condenou, aí foi uma coisa maravilhosa. Jesus condenou o legalismo dos fariseus que transformaram a lei num amontoado de proibições da qual eles mesmos estavam isentos e que dela se utilizavam da lei em benefício próprio em nome da justiça. Legalista faz com que... Aí foi que eu coloquei até no final aqui. O grande erro dos judeus foi tirar o coração da lei. Tiraram as intenções e as motivações do coração para pecar. E só deixaram como um fato externo e um amontoado de proibições para que eles não fizessem. Ou seja, você pode adulterar, desde que não seja visto. Por assim, quando você tira o coração da lei, quando você tira a intenção e a motivação, você tira o desejo de fazer. Você tira o desejo do homem. Você tira a intenção dele de pecar ou não pecar. E passa a considerar como pecado somente aquilo que externamente é feito. E não foi isso que o Senhor ensinou. Então, quando ele tira o coração da lei, a lei se torna legalista, é só fria, é só o que está escrito. E quando só tem o que está escrito, é aquilo que está se vendo e é passível de interpretação. Então, o que foi que os fariseus fizeram na lei? Eles transformaram a lei num amontoado de proibições, das quais eles, os fariseus, estavam isentos, e eles faziam uso dessa lei em benefício próprio em nome da justiça. E isso foi que foi condenado por Jesus. E o grande interessante é que no meio cristão há muitos legalistas. Muitas pessoas que condenam os outros e que fazem questão de condenar a prática dos outros porque fizeram igual os fariseus. Tiraram as intenções. Vida dupla, tem 2, 3 mulheres, tem uma relação promíscua com o dinheiro. Eu não quero nem citar exemplo para a gente não perder a graça do estudo. Mas quando nós tiramos o coração da lei, ou seja, as intenções do coração, por isso que Jesus ampliou a lei. Se você olhar para uma mulher com más intenções, você já está cometendo adultério. Ou seja, o pecado não é só para o fato externo, não. É para aquilo que você sente, para aquilo que você pensa e para aquilo que você vê também. Então foi isso que Jesus fez. E foi isso que Jesus condenou nos fariseus. Conclusão. É importante notar que em todo o livro do Êxodo, Deus trata o povo como vós. Mas ao falar o decálogo, os 10 mandamentos, o pronome é tu. A sede da moral e da religião está no indivíduo. A sede. A moral brota de dentro da pessoa. Jesus disse que o que contamina o homem é o que vem do coração. Baseados no exposto, podemos perguntar: como que cada um de nós tem reagido aos mandamentos de Deus? Será que a forma de amar o próximo tem evidenciado o nosso amor a Deus? Porque a relação é constante, né? Então vamos lá. Aqui, deixa eu voltar. E aqui nós finalizamos o estudo de hoje com essas indagações para a nossa reflexão. Como é que cada um de nós tem reagido aos mandamentos de Deus? Será que a forma de amar o próximo tem evidenciado o nosso amor a Deus? E nós possamos refletir sobre isso. E finalizamos aqui o estudo desta quarta. E na próxima quarta estaremos com a aula de número... Rapaz, era a aula número 10, eu botei 19. Estamos no estudo 9. E na próxima aula nós estaremos no estudo número 10. Não é 19 como está aí não, desculpem. E o tema da próxima aula será Com Deus não se brinca. E aí falaremos 4 tópicos: a exclusividade de Deus, a incomparabilidade de Deus, a santidade de Deus e a autoridade de Deus. Espero que você tenha aprendido, porque eu aprendi. Espero que Deus tenha falado ao teu coração, porque ao meu Ele falou. E quero agradecer por você estar conosco nessa transmissão, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no YouTube. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse estudo e convocar os irmãos para na próxima sexta-feira, às 19 horas,
participar do culto da unção. Amém? Oremos. Bendito e eterno Deus, nós estamos na Tua presença te agradecendo pelo estudo desta noite. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações e que possamos refletir sobre a validade, a contemporaneidade dos 10 mandamentos na vida na vida da igreja hoje. Precisamos relembrar a importância desses mandamentos para nós no nosso dia a dia. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ter falado aos nossos corações e que possamos, ó Deus, refletir naquilo que temos feito de certo para que o Senhor possa ampliar. Refletir naquilo que estamos fazendo de errado para te pedir perdão e reconhecer nossas falhas e pedir que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos viver a Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, continua nos abençoando, continua nos usando, continua falando aos nossos corações e nos prepara, Deus, para o dia de amanhã, se o Senhor quiser que esse amanhã chegue para nós. Concede-nos um restante de noite maravilhosa e nos prepara para o restante da semana. Essa é a nossa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Cite comigo o Salmo 4, o verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que Deus, pois, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.